Olá, meu nome é Cecília Vilas Boas Simão, eu sou psicóloga clínica e eu venho realizando uma série sobre autoestima. Então no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre o que é a autoestima, como que a nossa autoestima é construída. No segundo vídeo eu falei sobre os danos que a superproteção traz na construção da autoestima. E no terceiro vídeo eu falei sobre situações que ocasionam uma baixa autoestima. Eu venho observando muito assim que algumas pessoas até identificam que tem uma baixa autoestima, mas muitas delas não sabem a origem daquilo. E nesse mesmo vídeo eu falo também sobre como que uma pessoa que tem baixa autoestima tem a tendência de pensar. E hoje, finalizando essa série, eu vou estar abordando um pouquinho sobre características de uma pessoa que tem uma boa autoestima, tá? Então, se você não assistiu os outros vídeos, não deixe de assistir, porque assim você vai estar tendo acesso a todo o conteúdo, tá ok? Então eu fiz algumas anotações, na verdade são muitas características de uma pessoa que tem uma boa autoestima, mas como não dá pra gente falar muito, então eu selecionei aqui algumas características que eu acho bacana assim, pra gente estar conversando um pouquinho hoje. Eu coloquei aqui o primeiro tópico. A pessoa que tem uma boa autoestima, ela é uma pessoa que ela tem o autocontrole. Ela busca por isso, ela se esforça, ela se empenha em ter o autocontrole. Então o que seria isso, Cecília? É quando a pessoa surge um problema, surge uma dificuldade, acontece alguma coisa inesperada na vida daquela pessoa, ela não se desestrutura emocionalmente, ela não fica desesperada, ela para, ela reflete sobre aquela situação, ela vê se ela tem condições de estar resolvendo aquilo. Uma pessoa que tem boa autoestima, ela se esforça, ela se empenha, em manter o autocontrole em momentos de dificuldade. Eu estava lendo um livro um dia desses e tem um missionário que passou um período na África e ele estava comentando de uma experiência lá que ele teve sobre os leões. Porque os leões, quando eles têm fome, na verdade não são eles que vão à caça. Quem vai à caça são as leoas, e isso acontece pela madrugada. Então, quando os leões eles têm fome, aí as leoas vão à caça, porém, o que eles usam uma estratégia muito interessante, assim, que eu não conhecia, eu desconhecia, e ele ruge, ele dá aquele rugido alto, assustador, com um objetivo. Mas só para vocês terem uma ideia, o rugido desse leão ele é tão alto, ele é tão assustador, que tem casos de pessoas que até vêm a ter um infarto de tamanho assustador que é o rugido do leão. Então ele faz isso com o objetivo de quê? De facilitar a caça às leoas. Porque quando ele tem aquele rugido, os bichinhos que estão escondidos, que estão lá na sua toca, lá escondidinhos, eles ficam desesperados. Então eles saem desesperados com aquele barulho, aquele rugido, e facilita aí a leoa a pegar a presa para levar para o leão se alimentar. Então muitas vezes na nossa vida, por que eu tô falando dessa história? Porque muitas vezes na nossa vida acontece assim, A gente tá lá vivendo e tal, fazendo com a nossa rotina no dia a dia, não é verdade? E às vezes aparecem umas notícias assim inesperadas, que nos pega de surpresa, não é verdade? Então nessas horas que a gente precisa trabalhar o domínio próprio, trabalhar o autocontrole para a gente não se desestruturar emocionalmente. Porque se a gente se permitir se desestruturar emocionalmente, nós vamos ficar muito mais vulneráveis, não é verdade? Então, ao invés de a gente resolver aquele problema, a gente pode piorar. Então, uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela é uma pessoa que ela busca, ela se empenha em manter o autocontrole. Outra característica que eu anotei aqui também de uma pessoa que tem uma boa autoestima é que ela é assertiva. Então, quando ela tem que falar sim, ela sabe falar sim. Porém, quando ela precisa falar não, ela também sabe falar não. Sem que isso gere nela algum sentimento de culpa, ou medo até de perder aquele relacionamento. Não sei se vocês já viram isso, não sei se isso acontece com vocês, mas tem muitas pessoas que têm medo de falar não e perder aquela amizade ou perder um relacionamento familiar. Então, a pessoa que ela é assertiva, ela sabe tanto falar sim, quanto ela sabe também dizer não, sem que isso gere algum sentimento nela, ou de culpa, ou de perda,
Outra coisa que eu notei aqui também é que a pessoa que tem uma boa autoestima, ela é uma pessoa que sabe, ela recebe elogios. Então, ela não é aquela pessoa que quando alguém elogia, não sei se vocês já viram isso, mas eu já fui assim, alguém vinha fazer algum elogio, eu falava assim, são seus olhos, é porque você é minha amiga, né? É porque você gosta de mim, não é verdade? Então, assim, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já fui assim. Então, uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela recebe elogio, tá? Ela fala, obrigada, né? Te agradeço. Outra característica que eu anotei aqui é que a pessoa que tem uma boa autoestima, ela se aceita do jeito que ela é. Porque, na verdade, autoestima significa tudo bem se não gostarem. Porque, assim, nem Jesus agradou a todos. A gente não tem como agradar a todos. E também nem cabe a gente a ter essa responsabilidade. Outra característica de quem tem uma boa autoestima são pessoas que têm mais facilidade em perdoar. Tem um filósofo que ele diz que quem não perdoa é como se estivesse segurando chamas em brasas nas mãos com a intenção de queimar o outro, porém só ele mesmo é queimado. Então é muito importante nessa questão aí do perdão. Tem muitas pessoas que confundem um pouquinho isso, né? Tem gente que acha que para perdoar tem que sentir para perdoar. Mas na verdade não é assim. A gente decide em perdoar e o tempo fica com essa responsabilidade aí de estar elaborando esse perdão. Porque se a gente esperar sentir para perdoar, a gente nunca vai sentir, não é verdade? Principalmente dependendo do tipo de ofensa que a pessoa teve. Então a gente decide pelo perdão e é o processo de elaboração do perdão para que a gente chegue realmente vir de fato aí no perdão. Outra característica que eu anotei aqui também é que a pessoa que tem uma boa autoestima, ela é uma pessoa otimista. A pessoa que é otimista, ela vê os seus problemas, né, as dificuldades, como passageiros e controláveis também, diferente do pessimista. O pessimista, ele não vê dessa forma. E também a ciência já comprova que a gente tem como trabalhar a questão do otimismo, né, e se transformar numa pessoa otimista, não é verdade? Então, assim, isso é bem interessante, porque pessoas que vieram de lares que os pais eram muito murmuradores ou muito pessimistas, normalmente eles podem reproduzir esse comportamento. Mas a ciência ela vem para nos dizer que é possível. Cecília, como que eu passo a ser uma pessoa otimista? Contestando os pensamentos negativos. Porque tudo que como a gente pensa, é como a gente vai sentir e é como a gente vai se comportar. Então é muito importante a gente desenvolver o otimismo dessa forma, contestando os pensamentos negativos que vêm, tá? Outra característica que eu anotei aqui também é que a pessoa que tem uma boa autoestima, ela reconhece os seus pontos fortes, como também reconhece os seus pontos fracos. Então ela não deixa de investir nos pontos fortes dela, porém ela também ela não esquece, né, de trabalhar nos pontos fracos. Eu lembro, né, que eu tinha assim muita dificuldade para falar em público, mas muito mesmo. E isso trouxe muitos problemas assim para mim na minha vida acadêmica, na faculdade. Eu lembro que teve um trabalho que eu fiz em grupo que eu tinha estudado a matéria, eu estava com tudo na minha cabeça, mas quando chegava a hora para eu falar, travava. Aí eu tinha que pegar o papel e ler o papel. E teve um trabalho que um professor meu, ele ficou muito chateado, porque ele falou assim, se fosse para ler, né? Se fosse para ler, não precisava ter trabalho. E eu fiquei preocupada do meu grupo ser prejudicado. Aí eu lembro que depois que acabaram as apresentações, eu fui até o meu professor e eu falei, professor, por favor, não tira ponto, né, do meu grupo. Se o senhor tiver que tirar, tira de mim, mas não do grupo. E eu fui para casa muito triste naquele dia. E eu fui conversando assim, sabe, comigo mesma, né? O diálogo interior que a gente chama, quando a gente conversa com a gente mesmo, isso não é maluquice. E eu fui conversando comigo, né? E eu comecei, por que eu tenho tanta dificuldade assim?
por que ser tão perfeccionista dessa forma, né? Eu sei que eu tenho uma história de vida que me levou a ser assim, porém a gente está sempre em busca de ressignificar. Então eu comecei a me questionar em relação a isso. E eu lembro que eu comecei a pensar, eu falei, não, eu tô ali como aluna. Então se alguém tem que errar ali, se alguém pode errar ali, esse alguém sou eu. E comecei a me empenhar mais nesse ponto fraco que eu tinha. E eu lembro que os próximos trabalhos que vieram, que foram vindo, eu comecei a me empenhar mais. Então eu ficava em frente ao espelho e ali eu começava a falar, começava a treinar falando em frente ao espelho. Aí a outra apresentação já foi bem melhor, porque eu já consegui me libertar do papel, né? E teve depois uma outra apresentação também, que eu não só apresentei o trabalho, mas eu também apresentei uma mini peça teatral lá, né, referente ao assunto, e foi muito bacana o resultado. E foi muito gratificante, assim, eu ver as colegas lá da minha turma, né, depois elas vieram até mim e elas falando, né, Cecília, o que você fez? Como que você conseguiu? Nossa, parece outra pessoa falando, você não conseguia, o que você fez? Né? E aquilo ali para mim foi muito gratificante. E foram âncoras que eu fui pegando para justamente trabalhar esse ponto fraco que eu tinha no passado. Então vale a pena, se você tem algum ponto fraco na sua vida, não desista, se empenhe, se for o caso buscar uma ajuda, não deixe de buscar, mas é possível. E outra característica que eu notei aqui também é que uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela distribui sorrisos e elogios. Tem aquele ditado antigo, né, que sorrisos abrem portas, não é verdade? Então, o sorriso é muito importante. A pessoa que sorri, a pessoa que sabe receber um elogio, que sabe dar um elogio, são pessoas leves. É tão bom a gente estar no meio de pessoas assim. Então, vamos distribuir sorrisos e elogios, lógico, que dentro da verdade, sempre dentro da verdade, né? Mas isso é muito importante. E, por último, aqui eu anotei que a pessoa que tem uma boa autoestima, ela se reinventa. Tem uma técnica de psicologia positiva que se chama flow, né? Essa técnica, o que é flow? Flow é quando você está fazendo alguma coisa, quando você faz algo que te dá muito prazer, né? Algo que você gosta muito, ao ponto assim que você até perde a hora quando está fazendo aquilo. E isso ele tem que estar alinhado a um valor seu. E eu lembro que eu atendi uma vez uma jovem que ela usava o sono como fuga. Então sempre que ela tinha um problema com algum familiar, né, ou com um namorado, ou com uma amiga, ela se forçava a dormir. Então ela ficava assim a tarde toda, às vezes, dormindo. Aí no dia seguinte não conseguia acordar para ir para a faculdade, né, não cumpria com as suas obrigações. E isso estava se transformando assim, num transtorno na vida dela. Aí foi quando eu falei dessa técnica pra ela, né? E conforme eu ia explicando a técnica e tal, ela, Cecília, eu sempre gostei muito de escrever. Inclusive até minha página no Instagram, né, tá bloqueada. Eu vou fazer isso. E aí ela começou a fazer exatamente dessa forma. Quando vinha aquela fuga, né, do sono, ela começava a escrever. Ela pegava uma imagem, colocava lá no Instagram e escrevia, né? Algo que remetesse ali àquela imagem. E depois na faculdade ela recebia elogios, começou a receber elogios do que ela escrevia, aquilo foi dando um reforço positivo para ela continuar, né? E depois ela falou assim para mim, Cecília, hoje eu vejo como que eu perdia tempo, né? Tendo aquele ciclo vicioso do sono, não é verdade? Então, eu deixo essa dica aí pra você, né? O que seria um flow aí pra você? O que é uma coisa assim que te desperta, que você faz, que você gosta muito, que você até perde a hora quando você tá fazendo aquilo? Porque quem tem uma boa autoestima, ela se reinventa. Então, você que ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e compartilhe com seus amigos. Tá bom? Um beijo e até a próxima!